Vamos então agora dominar o conceito de mol, M-O-L, mol. O que será mol? Vem comigo. Nós que vimos que a unidade de massa atômica é a unidade que pesa átomos e moléculas, e vimos quanto ela vale 1/12 do carbono que pesa 12. É a unidade padrão para medir massas de átomos e moléculas. E que esse 1/12 do carbono 12, a chamada uma unidade de massa atômica, corresponde a 1,66 10 na menos 24 gramas. Sabedores disso, nós podemos deduzir que, devido à média ponderada dos isótopos, é determinada a massa de cada elemento químico, que a gente chama de massa atômica. No caso do ferro, por exemplo, a massa atômica do ferro é 56, o que significa 56 unidades de massa atômica. 56, 1/12 do carbono 12, ou 56 vezes o valor concreto em gramas desta unidade. Vimos também que massa de molécula é o correspondente da soma dos átomos constituintes da molécula e que essa massa corresponde ao peso da molécula. Colocada a molécula de um lado da balança, aquela quantidade que resultou da soma dos átomos constituintes é a sua massa. Bom, agora, mudando a balança, passando para essa balança chamada de Roberval, aonde o material a ser pesado estará num prato e, através do fiel da balança, nós vamos, ao adicionar a matéria, perceber a evolução da massa, a tal ponto que, no caso específico do ferro, cuja massa atômica foi 56, se nós colocarmos uma quantidade de átomos de ferro correspondentes a 56 gramas, esse 56, que já foi a massa atômica quando estava sendo usada em unidade, esse 56, que já foi a massa de um átomo, agora, em gramas, será a massa de um valor fixo de átomos. Esse valor fixo de átomos é um valor imenso, corresponde a 602 sextilhões. Da onde surgiu esse número? É fácil ser comprovado. Esse número foi descoberto por Avogadro. Então, se a massa do átomo for expressa em gramas, corresponderá a uma quantidade fixa de átomos. A massa atômica em gramas corresponderá a 602 10 na 23 átomos. A mesma coisa, aí é curioso, a mesma coisa é para as moléculas. Ao se tratar de uma molécula de água formada por um átomo de O e 2 átomos de H, cuja soma dos seus átomos dá 18, posso então admitir que se eu pudesse colocar apenas uma molécula de água na balança, eu precisaria colocar 18 unidades para equilibrá-la. É o peso dela. Ela pesa 18 vezes cada dessas unidades. Então eu digo que 18 unidades é a massa de 18 1/12 de carbono 12, ou 18 1,66 10 na menos 24 gramas, que é o seu valor. Se, porém, a água for colocada nesse copo, aonde é colocado o material para ser pesado, e se nesse copo mais e mais moléculas eu for adicionando, quando o fiel da balança registrar 18 gramas, percebam, 18 não é um número qualquer. Para a água é a massa atômica, a massa molecular dela.
Molécula é quando eu tenho uma união de átomos. Átomo apenas é quando ele está isolado, ou digamos solteiro. Muito bem, se 18 é a massa da molécula de água, quando eu tiver esta massa da molécula de água em gramas, a quantidade de moléculas que eu terei na massa da molécula em gramas é a mesma quantidade que eu tive de átomos na massa atômica em gramas. Quando o ferro isolado é colocado na balança, eu o chamo de massa atômica. Quando raspas de ferro são pesados nessa balança, quando eu tiver 56 gramas, eu tenho esse número de moléculas, esse número de átomos e esse número de moléculas em se tratando de moléculas. Pois bem, o curioso é a coincidência do 602, 10 na 23, o que corresponde aproximando, tirando esse 02, afinal, quem tem 602 sextilhões, não tem problema perder 2 sextilhões e facilitar os nossos cálculos. Então, o chamado número de Avogadro, N número, A de Avogadro. O número de Avogadro é um número que eu te convido a decorar. Ele será tantas vezes repetido e é dado na prova. Se você esquecer, não há problema. Mesmo assim, a gente acaba decorando. Da onde surge esse famoso 602, 10 na 23, que é, mais uma vez repetido, o número de átomos na massa do átomo em gramas, que é o número de moléculas na massa da molécula em gramas. Como está escrito aqui, se a massa molar do ferro é 56, quais são as unidades? 56 gramas por mol. Chamamos de mol esse monte de moléculas. Esse monte de moléculas nós chamaremos de mol. Então, para cada mol pesa 56. Então, o 56 é a massa desse mol. Esse monte de átomos pesa 56. No caso do ferro, é a chamada massa molar. É a massa do mol. O seu mol pesa 56. No caso da água, o mol, esse monte de moléculas, pesa 18. Vem cá. Assim como nós estamos acostumados a que resma sejam 500 folhas, por exemplo, de papel A4, esse que somos acostumados a tirar xerox, a tirar cópia. Se uma resma são 500 folhas, se uma dúzia de ovos são 12 ovos, o que eu vou dizer de um mol? Um mol é esse monte específico de 602, 10 a 23.